sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. O meu convidado de hoje é Clóvis Júnior, historiador, administrador e escritor também, servidor público, hoje membro da Academia de Letras de Itabuna. Nosso último grande presente, né? Foi o último empossado da Lita, foi Clóvis. E hoje ele vem falar um pouco sobre o trabalho dele incansável em prol da cultura, da memória, da história da nossa região. Clóvis, ele tem um Instagram e quem não conhece, eu recomendo muito que visite, que conheça, que é o História. Correto, Grapiúna? História.grapiúna, tem um pontinho aí. Procure Instagram História.grapiúna, porque ele está sempre trazendo informações históricas muito importantes, informações também atuais. Às vezes tem notas de falecimento de pessoas que são importantes para a nossa cidade e que estão partindo. Então, recomendo muito que você se torne um seguidor do Instagram História.grapiúna. E antes de mostrar aqui os dois livros dele, deixa eu te dar as boas-vindas. Clóvis disse que não é muito de dar entrevista, viu, gente? Que ele não gosta muito dessa coisa de TV. Mas eu disse para ele que aqui era só um bate-papo de amigos e realmente, viu, Clóvis? É só um bate-papo entre amigos, fique bem tranquilo. A TVI, ela é uma casa que recebe todos com imensa alegria e é um prazer aqui estar com você hoje. E pauta a gente não tem. Clóvis trouxe umas fotos maravilhosas, trouxe alguns livros também. E aí a gente vai bater um papo muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vai terminar esse programa e você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Itabuna do que você conhecia antes. Seja bem-vindo, Clóvis, e gratidão por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Raquel. Fico feliz em estar aqui. E deixa eu mostrar aqui os seus dois livros. Qual foi o primeiro? O Adventismo, a Gênese. A Gênese do Adventismo Grapiúna. Deixa eu mostrar aqui, Rafa. Bota na câmera fechada, prontinho. Fala um pouquinho sobre esse livro, esse eu não tenho. Ele conta a história da Igreja Adventista em Itabuna, que aconteceu nos primeiros anos, o início aconteceu a Gênese nos primeiros anos do século XX. Primeiros anos do século XX. Até 1960, por isso a Gênese, o início só. Você é adventista? Sim. Então ele escreveu essa história aqui, contou um pouco da história do adventismo aqui em Itabuna, por meio de notícias, depoimentos e impressões. E o livro traz muitas fotos também, ó. Ele faz esse trabalho de pesquisa, de resgate e diria também de preservação, porque uma vez que as fotos elas estão aqui, mesmo que as originais se percam, né? Sim. O registro já está sendo feito aqui no seu livro. E o outro livro de Clóvis, esse eu tenho, é Sequeiro do Espinho, Passos de um Conflito. Conta a história desse livro pra gente. Mostra aqui, Rafa, na câmera fechada. Esse livro conta o maior conflito que já existiu na região cacaueira. Inclusive, é um livro romanceado por Jorge Amado, inclusive que ele é fonte de novelas, de filmes. Terra do Sem Fim. Só que Jorge Amado fala de uma forma romanceada. Eu busquei informações jornalísticas, pesquisei, fui atrás de pessoas, a oralidade e produzi esse material. Inclusive conta fatos inéditos que nunca tinha visto em qualquer material da região. Uma lacuna existente, muito grande. Foram 3 anos esse conflito. Envolveu um taboquense, Basílio de Oliveira, e 2 ilhaenses, Senhor Badaró e o irmão dele. E o motivo desse conflito? O conflito foi riqueza, status, política, terra, as terras do sem fim. 3 anos de conflito. Sim, 3 anos, de 1917 até 1919. E aí eu tentei preencher essa lacuna. Tem muitas fotografias, eu acho que mais de 500 notas de rodapé. Foi um trabalho árduo, bem de pesquisa, intenso, mas que valeu a pena. Gente. Aí é a minha colaboração para preencher esse espaço que existia aqui na história regional. Os motivos, olha como é tudo muito bem detalhado, explicativo. Os jagunços, muito bom. Inclusive ele comenta a vinda de um grupo famosíssimo, o grupo dos Cauaçus. Eram jagunços que vieram de Jiquié. E tinha o seu quartel-general aqui na Rua Rui Barbosa, na rua Rui Barbosa. E eles praticaram
coisas terríveis na região. E eram desconhecidos, pelo menos cauaçus. Os cauaçus, E, inclusive, desconhecido. Então, mas abusavam de mulheres, também, assassinavam? Sim, também. Faziam cobrança. E, inclusive, vieram para aqui, na região, porque um candidato à intendência trouxe para que eles o colocassem na intendência itabunense. Nossa. E aqui eles ficaram até, talvez, a década, eles vieram no 1915, 1916, e ficaram aqui. O último cauaçu morreu em 1950, em Itapé. Então, mais de 30 anos eles atuaram na região. Tem fotos deles aqui? Tem. Você quer mostrar pra gente? Essa aqui. Olha, gente, e mais uma vez, essa parte final aqui do livro, toda de fotografias, olha. Então, mais um registro importantíssimo que fica nessa obra, caso as originais se percam, o que é sempre um risco aqui em Itabuna, né? A gente conversa muito nos bastidores, eu e Clóvis, sobre como as famílias, muitas vezes, elas não preservam a memória, o acervo literário ali de um familiar que foi um escritor. Esse foi o último cauaçu que foi preso. Esse aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá aqui, ó, de chapéu. Esse Rafa vai conseguir mostrar, tá aqui. Se você não estiver conseguindo ver muito bem aqui, olha o livro Sequeiro do Espinho. Tem para vender? Onde as pessoas podem? Sim, eu tenho em mãos. A pessoa pode entrar no @historia.grapiuna. E solicitar ali no direct que ele ainda tem inclusive exemplar. o vencedor desse conflito, que foi Basílio de Oliveira, era primo do fundador de Itabuna, Firmino Alves, e ele se candidatou a prefeito em Itabuna, foi vereador em Itabuna, foi vereador em Ilhéus, então homem... E foi o dono da mais bela residência que já existiu aqui em Itabuna, o Palácio dos Cristais, que se tiver a oportunidade nós vamos colocar aí para... Trouxemos fotos. Telespectadores. E por que o nome Siqueiro do Espinho? É o local. O local onde hoje foi estabelecida a cidade de Itajuípe. Então, é entre Itabuna e Ilhéus, o Sequeiro do Espinho. Inclusive, tem ainda alguns arruados, alguns distritos que lembram muito o nome Sequeiro do Espinho. Quem anda ali pelaquele lateral, Itajuípe, Quaraci, Uruçuca, Almadina. Aqui, inclusive, o Mutuns, que pertence a Itabuna, foi invadida por conta desse conflito. Os cauaçus ameaçaram invadir Itabuna, ameaçaram invadir Ilhéus. E vale a pena a leitura. Não porque foi da minha lavra, mas porque é uma história interessantíssima que foi ocultada, foi esquecida pela historiografia regional. E que Clóvis resgatou com tanto amor, porque eu sei que tudo que ele faz é com muito amor mesmo. Então, os 2 livros, em breve teremos mais publicações de Clóvis, viu, gente? Tenho certeza que vai vir mais coisa boa. E nós trouxemos também algumas fotos para mostrar para vocês, fotos importantíssimas da história aqui de Itabuna. Eu já vou pedir para a Rafa já colocar algumas fotos. A ordem, Rafa, você que escolhe a ordem dessas fotos e a gente vai tentar aqui identificar Clóvis, né, que é especialista, e comentar essas fotos. Essa primeira foto, Clóvis. É o Hospital Santa Cruz, como foi originalmente construído. Hoje está bem modificado, né? Nossa, inclusive essas palmeiras ali eram símbolo do Hospital Santa Cruz. A última, eu acho que há uns 15 anos atrás, ela cessou, né, o tempo de vida dela. Eu sei que às vezes a gente... No alto do Pontalzinho, que o Pontalzinho antes, por conta da Santa Casa... Desculpe. Pode. Por conta da Santa Casa de Misericórdia, era conhecido como Arrabalde da Misericórdia. Ou seja, o que ficava ao lado da Santa Casa de Misericórdia. Depois que se transformou, que foi conhecido como o bairro Pontalzinho. E o nome original é Pontalzinho? Arrabalde da Misericórdia. Não, perdão, fiz a pergunta errada. O nome dele hoje, do bairro... O bairro Pontalzinho. Se chama Pontalzinho mesmo ou é apelido? Não, é o bom no bairro mesmo. É o nome do bairro. É por conta do Pontal em Ilhéus. É tipo Ilhéus... Jardim do Ó, que não se chama, não se chama Jardim do Ó, né? Jardim do Ó chamava outro nome exatamente, antes. E aí, Alcântara, né? José de Almeida Alcântara. Ainda é o mesmo nome, mas popularmente só se conhece como Jardim do Ó. Como a Praça Camacan, que também não é Praça Camacan, né?
é Praça Otávio Mangabeira. Praça Mas Otávio. Pontalzinho é Pontalzinho mesmo. Como Ilhéus tinha o seu pontal e era dividido pelo rio, nós aqui teríamos também, não um pontal, porque não tinha o rio, mas o Lava-Pés, o Ribeirão Lava-Pés. Então nós tínhamos o Pontalzinho e ficou. O nosso Pontalzinho. É. Aí, ó, quantas histórias. Eu não sabia que a história era essa, do Pontalzinho. Então, ali o Hospital Santa Cruz, totalmente, realmente diferente. Eu não conseguiria localizar. A parte central e o da direita ainda continua. A parte da esquerda, nossa, aqui já não é mais. Já não é mais. São novos apartamentos. Então, quando a gente encontra uma foto como essa, às vezes é difícil. A gente encontra a foto, mas não encontra, às vezes, quem tirou a foto, As infelizmente, referências, né? Não sabe o ano em que a foto foi tirada. Mas você consegue dizer mais ou menos aí a década, se você não... Não sei. Não. Mas todas as fotografias postadas no @história.grapiuna, eu coloco. Você consegue? Coloco pelo menos o período. O período, né? Já que Mas a gente esse não eu consegue precisar consigo. exatamente o ano. Mas em tempos idos, bem idos. E quem estiver assistindo, que também tiver, às vezes, fala, olha, eu conheço essa foto, foi tirada por fulano, Sim, no sim. ano tal. Comenta também. aí pra gente, né? Comenta aí pra gente, viu? Que quanto mais informações a gente tiver, mais contribui para esse resgate. Próxima foto, Rafa. Aí é a Avenida Cinquentenário. Cinquentenário. Outrora JJ Seabra. E outrora ainda é Rua da Henrique Lama? Alves. Não, a Rua da Lama foi nesse mesmo local, mas antes da Praça Adame. Aí é depois da Praça Adame. Que depois juntou tudo Juntou e fez tudo, a Avenida Cinquentenário, Então uma só, essa né? parte já se chamou Henrique Alves, depois JJ Seabra e atualmente Cinquentenário, depois de enlarguecida, que ela era muito estreita. E ali é mais ou menos hoje em qual? Mais ou menos ali, depois do edifício Comendador Firmino Alves, no mesmo quarteirão. Entendi. Nossa, totalmente diferente, né? Pena que nada disso foi É bem preservado. próximo a uma loja de esporte, talvez a mais antiga que tem em Itabuna, eu não lembro agora, mas é bem próximo ali. É o quarteirão já próximo do Bradesco da Avenida Cinquentenário, só que o Bradesco fica do outro lado. E, Esse é do lado oposto. e foi tirado de um lado só da rua? Não dá pra gente ver Sim, essa só foi questão tirado de um lado só. De como era estreita, né? Sim, Antes sim, de sim, ser sim. enlarguecida. Exatamente. Para se tornar a Avenida Aí Cinquentenário. em 59, para inaugurar a Cinquentenária em 60, ela foi enlarguecida. E muita confusão teve por aí, principalmente por parte dos donos, Dos proprietários dos comércios, imóveis né? que não queriam, né? Mas foram ressarcidos, sabe? Sim, todos. Porque realmente, para Sim. enlarguecer, você precisa Sim, diminuir com ali certeza, o tamanho com certeza. dos imóveis, né? Enfim. José de Almeida Alcântara fez isso. Estrutura, Inclusive arrumou confusão muito séria com isso. Foi agredido. para poder fazer. É para que a gente tenha essa Avenida Cinquentenária tão bonita como hoje. Teve tão muito larga. suor, lágrimas. Que hoje ainda é apertado passar E por vias lá, de fato. né? Porque estaciona de um lado, estacionamento do sim. outro. É, e outrora pior ainda que os ônibus passavam por ali. Não tinha mais condições, realmente. não tinha. Não tinha. Hoje é pela Beira Rio. A Avenida Cinquentenário, gente, eu tive ideia, assim, de andar pela Cinquentenário, de ver a Cinquentenário como ela realmente é durante a pandemia, né? Porque só tinha farmácia aberta, mas... Vazia. Vazia totalmente, e não passava carro, porque colocaram ali as grades. Sim. Eu não sei, assim, de que forma impedir de passar carro contribuiria... Para mas, de não fato, disseminação da Covid. Para não disseminação. De que forma não passar carro pela Cinquentenário. Isso aí eu não entendi. Mas como colocaram as grades, assim, eu tive o prazer de andar assim pelo meio da Cinquentenário, né? Saía de uma farmácia e ia para outra, tomando aquele solzinho de inverno. Olha aí. A Cinquentenário deserta. E a sensação realmente era essa, de que era larga, de que era ampla, né? Sim. Enfim. E eu gosto muito de ver também a Cinquentenário, tanto com as bandeirolas de São João, quanto com a decoração próximo. de Natal. São João tá próximo. Vamos lá, então. Próxima foto. Essa aí é a antiga Catedral São José. Na verdade, aí já é o segundo formato. Sim, O primeiro formato eu trouxe também, é uma foto inédita, que praticamente ninguém conhece essa foto. Mas eu vou tornar, lá no @história.grapiuna tem, mas na televisão nunca foi mostrado. No fundo, o castelinho, que Firmino Alves construiu para a filha dele. E aí, quando casou, ele deu de presente. Olha que presente. Era provavelmente o mais belo edifício da cidade e ele foi destruído.
Nossa, e era do lado da catedral? Era do lado da catedral. Essa catedral aí, ou seja, a matriz de São José, Sim. fica ali onde é aquela rua da Imasa hoje. Tem uma rua que tem a Imasa, tem a Praça Olinto Leone e a rua que vai para Cinquentenário. Entre Cinquentenário e Praça Olinto Leone ficava a matriz de São José. Quando ela foi derribada, na verdade ela se autoderribou, ela caiu, caiu, né? Porque fizeram essa reforma. Como fizeram essa reforma, as paredes ainda era de adobe, ainda era de barro. Então o peso da fachada e o peso do telhado não suportou e ela veio cair. Não fizeram aí ela saiu daí e foi lá, exatamente. E ela saiu daí e foi lá para o... Onde é hoje? Onde não. Ela ainda foi ali para onde foi o Instituto de Cacau da Bahia, que hoje pertence ao UESC, eu acho. O prédio que está fechado ali. Então... Em frente à Universidade Federal. Tem a Universidade Federal do outro lado da praça. Sim. Aquele é do Instituto de Cacau da Bahia. O prédio está fechado, grandão, quadrado. E aí depois a catedral foi para ali, a matriz, e depois aí que foi para o local definitivo hoje. Que diz que era um cemitério, né? Sim. Inclusive hoje, a minha publicação de hoje fala sobre isso. Fala sobre o 5º cemitério de Itabuna, que quando foi foram ali. Construir a catedral, que estavam ali cavando, pavimentando, que encontravam ossos que não foram retirados. Um dos 6 cemitérios, das 6 fases de cemitério foi ali, ali na praça atual da catedral. Onde mais a gente teve cemitério? Esse aí, nessa praça também, foi o primeiro cemitério de Itabuna, na Praça Olinto Leone. Foi o primeiro estádio de Itabuna, ou seja, o campo de Várzea, foi aí também. Tem fotos, eu não trouxe, mas tem fotos dos times de Itabuna jogando aí. Foi também em frente à ponte do Conceição, aquela ponte hoje que não passa pedestre. A dos velhacos. Não, a mais velha, a fonte mais velha, só passa pedestre. É a dos velhacos. A dos velhacos é uma vizinha que a gente só vê quando o rio baixa. Aquela que só passa pedestre não é a ponte dos velhacos? Aquela é a Góes Calmon. A velhaco é uma pequenininha que fica ao lado. Quando o rio seca totalmente, a gente vê. Aí passava 2, 3 pessoas só. E todo mundo chamava sempre de pois é. Chama. Na verdade, ali era a salvaguarda da ponte dos velhacos. Os velhacos que não podiam passar pelas de lá, aí passava pela de cá. E ou melhor, quando não passava pela oficial, aí passava pela outra. Por isso chama dos velhacos. Mas existe também outra versão para isso também. É, 2 versões. A velhaco, porque existiam peixes ali, poços, e eram difíceis de ser pescados. Aí dizia, olha, os peixes aqui são velhacos. Sim. E também porque os velhacos, por não poder passar pela ponte grande, porque os credores estavam esperando, aí ele passava pela alternativa lá embaixo. Os caloteiros. Exatamente. Essa é a história que eu conhecia, que eram os caloteiros. Pois é, o Castelinho, infelizmente, veio abaixo. O Castelinho. Sim, você estava falando do cemitério, dos 6 lugares. Sim. Tinha um ali na cabeceira da ponte ali. Cabeceira da ponte. Teve um no alto também ali, no alto do Alto Marom, também teve. Um cemitério. Ali no Alto Marom. Teve outro onde é a catedral. E teve outro também no início da Duque de Caxias. Também teve outro também ali. Até ir lá para até ir exatamente lá para cima. Foram 6 edições do cemitério de Itabuna. E quando mudava esse cemitério de lugar, fazia o que? Desenterrava? Digamos assim, os túmulos de pessoas mais abastadas, com certeza ia. Os outros não, eram soterrados. Que é o que aconteceu, né, com a construção da catedral, que quando estava ali pavimentando, fazendo ainda a construção, a pavimentação da rua, ainda encontravam ossos. Exatamente. Vamos lá, próxima foto. Quantas histórias a gente tem aqui em Itabuna. Aí. Pronto. Jardim. Aí é onde fica. Dame. Aí na verdade, que eu lhe falei, a Praça Dame é um complexo, né? São 3 praças. 3 praças. Essa é uma delas. Que você falou agora, o jornalista, né? O dono do jornal A Região. A Praça Adame ali, ele falou que são 3 praças. A de baixo, né? Que Potassiana fica perto Pinto. do Cinquentenário. Isso, onde era uma lagoa, que tinha até jacaré. A de cima, em frente ao Banco Bradesco, que eu acho que fechou essa semana, o Banco Bradesco, ali onde era a Caixa Econômica, onde era o Banco Econômico. E o do Itaú é essa aí. E essa aí foi também a primeira grande feira de Itabuna, ficava aí. Aí ficava a casa de
Aquele prédio lá da ponta ainda existe, Sim. lá de trás. O segundo, que era a casa de Tertuliano Guedes de Pinho, hoje é um estacionamento. Depois, esse outro da ponta era a casa de Zezinho Cruxeres, que foi intendente, foi o que trouxe os Cauaçus para Itabuna. Sim. Era belíssima essa região, ou seja, todas as demais aí foram derribadas, só existe uma lá. Inclusive, as janelas, eu passei essa semana, estavam fechadas com tijolos. Provavelmente está com os dias contados, né? Que Itabuna infelizmente, a terra do que já teve, do já foi, né? Precisa de uma preocupação maior. Que Newton Ramos, ele disse que tem até um artigo escrito, né? Exato. Ramos dizia que Itabuna é a terra do já teve e o já foi, né? Itabuna era belíssimo o centro de Itabuna. Hoje, talvez, sobre 3 ou 4 belas construções. E não é porque a gente é saudosista, não, mas você olhar para essa foto e você chegar lá hoje, é ali onde vende carros, gente, aquela praça, Isso, essa praça aí é ali onde hoje vende aqueles carros usados, né? Você vê que realmente no passado era muito mais glamuroso, era muito mais bonito. Inclusive, do que ela a arquitetura é hoje. Era muito mais bonita, detalhada, não tão quadrada e cheia de vidros como hoje. Né? Próxima. E só o crédito da foto anterior está lá escrito Foto Alves, né? Sim. Que é raro a gente ver a foto com crédito. Certo. Essa aí também tem alguma coisa escrita, né? Pronto, 1934. Aí na ponta, na extrema direita, ficava o antigo Correio de Itabuna. Na extrema esquerda, o assédio do tiro de guerra. E no meio, a casa do fundador de Itabuna, que ainda existe hoje, mas está totalmente modificada. Essa é a única foto existente da casa de Firmino Alves. Então, é preciosidade. Mas onde fica? Me localiza Na aí. Praça Olinto Leone, na esquina da Praça Olinto Leone. Exatamente na esquina. Nossa. Se você vir para exatamente em frente, fica a antiga prefeitura do lado de cá. Sim. Em direção onde eu falei que eram os Correios, fica o rio. E o rio era diferente de hoje, a estrutura era diferente, ele era mais espraiado. Existiam os barrancos e você descia suavemente pelos barrancos. Hoje não, né? Foi feita uma contenção, foi feito o cais, aumentou o perímetro urbano, mas também estreitou mais o rio. Por isso que eu acho que de vez em quando ele pede de volta o seu espaço, e né? Ocupa o seu espaço. Pois é, essa casa aí é a única fotografia existente da casa do fundador de Itabuna, Firmino Alves. Era lindíssima. Eu contei só desse lado 15 janelas. E naquela época, quanto mais janelas tivesse, mais poderoso e mais rico, mais status dava. Né? E eram janelas altas, altas. E olha o detalhe da arquitetura ali, em cima da janela. Sim. Tudo muito belo, trabalhado, né? Isso. Aí a estação ferroviária. Ali na Praça da FTC, a José Bastos, né? Na Praça José Bastos, exatamente. José Bastos? Onde está essa gare do trem, essa estação, é exatamente onde ficou a faculdade FTC. FTC, né? E exatamente se cruzavam ali três linhas de trem, né? Sim, ela tinha um tronco aqui, mas as linhas elas se dividiam lá em... mais adiante, de Mutuns, Rio do Braço. Rio do Braço. Rio do Braço. Exatamente. Rio do Braço. E lá em cima, o Alto Marom e o Alto do Pontalzinho. Ali no fundo, né? Aí é onde tudo acontecia nessa cidade. Todo mundo que saía chegava, as novidades chegavam pelas linhas de trem. E aí, quem tiver curiosidade, tem um documentário belíssimo de Raquel que fala exatamente sobre isso. Pois aí ele chegava, Raquel. Nos Trilhos do Tempo, tá no YouTube, viu, gente? Exatamente. Ferrovia foi extinta em 1964. Ela foi implantada em 1901 e foi extinta em 1964. Então, nós temos muitas pessoas vivas que andaram de trem e que puderam contar a história do trem. E meus entrevistados foram todos de Mutuns, né? Porque Rio do Braço hoje é uma cidade fantasma, né? Lindíssima. É verdade. Lindíssima. Mas é uma cidade fantasma. Verdade. Então, todas as gravações e as pessoas que contaram história, que trabalharam na linha do trem, são de Mutuns. Próxima foto, Rafa. Aí o matadouro de Itabuna, que ficava no Alto Marom. E ali o gado ia mesmo. O cheiro não devia ser muito agradável, né? Sim.
Na verdade, o gado fazia parte da cidade de Itabuna. A cidade de Itabuna... O gado transitava. Sim, livremente. Depois, com, digamos assim, o desenvolvimento, foi mudando. Mas Itabuna era a rota do gado, que vinha de Minas Gerais, de Vitória da Conquista, do Sertão da Ressaca, para ir para Ilhéus. Passava necessariamente por Itabuna, na beira do rio Cachoeira. Os boiadeiros. Exatamente. Com E aí o matadouro, que também, uma estrutura muito bonita. Infelizmente, também foi derribada. Muito bonita mesmo, imponente, né? Exatamente. Coisa meio de Arco do Triunfo, reservada às proporções. As devidas proporções, Mas, assim, imponente, né? Arredondado. Não sabia que ficava ali no Alto Marom, não. Sim. E na época devia ser ele. No Alto Marom ali, né? Sim, Porque você não vê muita coisa sim, ali ao Sim, é no alto mesmo, ali onde eram as pastarias da família Marom, que fica próximo na Rua Barão do Rio Branco. Você passa na Rua Barão do Rio Branco, que era a antiga Taboquinha, era o primeiro bairro de Itabuna, era a Rua Barão do Rio Branco. Tinha Taboca Grande, que era o centro, e tinha Taboquinha, que é a Rua Barão do Rio Branco, que levava para Ilhéus. Então, no alto, à esquerda de quem vai, ficava ali o matadouro de Itabuna. Próxima. A mesma praça eu mencionei. Olha a sede do ICB lá, Instituto de Cacau da Bahia. Que quando... Aqui hoje é José Bastos, sim, né? Sim, a José Bastos. que foi João Pessoa e antes foi Gameleira. Então, Gameleira, João Pessoa e José Bastos. Ali a gente vê a sede da Rádio Jornal e da Diário de Itabuna, do lado ali o onde prédio do ICB. Era a Cesta do Povo? Sim, que é o prédio do ICB, que foi também que guarneceu um tempo a matriz de São José, enquanto construía a atual. Ali foi construído para ser o primeiro cinema de Itabuna, foi quartel da polícia, foi cabaré. Tudo no mesmo imóvel. Tudo nesse mesmo imóvel, que hoje está fechado. Ser derrubado. Sim. E do lado esquerdo... hoje ainda está de pé. Sim. Apesar de pertence ao ESC hoje, né? E do lado esquerdo, de novo, a gente vê ali a gare a estação de trem de Itabuna. Essa foto é de 1951, né? Tem 72 anos essa foto. Gente, esse prédio hoje pertence ao ESC. Sim. Esperamos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que seja preservado o máximo da arquitetura dele, que seja reconstruída, que busque realmente, através dessas fotos, trazer esse aspecto fomentar original. Isso aí, né? Isso. Mas, onde está esse corcel aí é onde fica a sede da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde está esse corcel. Isso, a reitoria da UFSB, que é a sede da Alita também. Que também é a sede da Alita, é verdade. Que é a sede da Alita. Estamos bem localizados. Nossa, próxima. Praça Olinto Leone. Veja os imóveis da Praça Olinto Leone. O único ainda em pé ali é aquele sobrado. Inclusive as colunas ainda estão lá. A parte de baixo é uma farmácia hoje. A parte de cima está preservada. Inclusive com aquela parte arredondada de cima ainda tem. Você passa lá e vê. Gente... veja como era linda essa casa contígua, vizinha, antes dela. Linda. E lá no fundo mais morava Gilena Amado e Dona Amélia Amado. A AFI começou naquela última casa lá. A AFI começou na Praça Olinto Leone. Ela fazia cursos ali para senhoras. Começou aí, daí ela construiu lá para a AFI. Então veja como era belíssimo. Ali no meio da praça é o que ainda existe hoje? Ainda existe, Por enquanto, modificado, né? Mas ainda existe. Mas ainda... Que antes tinha muito isso das praças terem um coreto no centro, que era onde acontecia apresentações culturais, bandinhas, né? Como se fosse um palco no meio da praça. Sim. E hoje a gente não tem mais esses coretos no meio das praças. Aí nessa mesma... Desculpa, pode... E esse está preservado, esperamos que continue. Exato. Antes aí eu já mencionei, é aí que fica a casa construída por Firmino Alves. Aí foi o primeiro campo de várzea de Itabuna, aí foi o primeiro cemitério de Itabuna. Aí um pouquinho para cá, que não mostra essa foto, mas em fotos anteriores nós vimos, também ficou a matriz de São José. Volta a tela cheia, por favor, Rafa. Gente, a imponência dessa praça é uma coisa impressionante. Se hoje você chegar lá e tirar uma foto no mesmo ângulo, você percebe como ela se enfeiou com o passar do tempo. Sobrou só o primeiro andar de um dos imóveis, mas a imponência dessa praça realmente é impressionante. Lindíssima, lindíssima. Próxima, Rafa. Mais uma e a gente vai para o intervalo, viu, Rafa? Prometo.
Aí é a Praça Adame, ou melhor, o Complexo Adame. Sim. E aí na década de 60 a 70. E a gente observa aí o advogado Gabriel Nunes, que foi por muitas vezes presidente da ordem aqui, vindo do fórum, que fica lá no fundo, com os seus clientes para o escritório dele, que ainda é no mesmo lugar. Esse de terno, é Gabriel Nunes, que está com uma pasta, um livro, né, no braço direito. Inclusive, vinha de audiências da Justiça do Trabalho. Essa foto ela foi tirada ali da Cinquentenário, né? Exatamente. Eles estão descendo, porque essa praça ela é enladeirada. Na verdade é um largo, né? Mas a gente chama de praça. E eles estão descendo. Digamos que foi tirado ali mais ou menos daquele rapaz que vende o suco de fruta, que fica chamando a gente. Foi mais ou menos dali onde tem... Personagem histórico também, Pronto, viu? Exatamente. Onde tem uma casa de calçados também ali, foi exatamente dali. Que tirou essa foto. Eu estou encantada com essas fotos e com as histórias, né? Mais do que com as fotos, encantada com as histórias. A gente vai dar uma pequena pausa para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais fotos e mais histórias sobre Itabuna. Não saia daí porque a gente volta num minuto. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmera Arte. Estou aqui com o Clóvis Júnior e o programa de hoje é como se a gente estivesse abrindo um álbum de fotografias, só que assim, fotografias preciosas, fotografias antigas aqui da cidade de Itabuna, e temos o privilégio de ver essas fotografias e ouvir também as histórias dessas fotografias. E no primeiro bloco ele tinha falado sobre aquela ponte de pedestre que do bairro Conceição, que vai para o bairro Conceição, né? Ela termina ali perto da Praça do Conceição, né? A ponte dos pedestres. Ela termina em frente à Igreja Assembleia de Deus. Começa no centro da cidade. A dos pedestres. Não, sim. é dos pedestres. Tá ela bom. termina ali grande, nas imediações da Praça do Conceição, né? Tá certo. Que eu achava que era Ponte dos Velhacos, mas não. Aquela ponte, vamos chamar agora só de Ponte dos Pedestres, né? Porque não passa mais carro. Ela deve ter uns 2 metros, né, de largura. Tem também uma partezinha mais alta também que as pessoas caminham, exato. Tem as barraquinhas agora, vendedores ambulantes. Mas aquela não é a Ponte dos Velhacos. A Ponte dos Velhacos, aí Rafa vai colocar aí a foto para vocês. Só dá para ver quando o rio seca. Quando seca o rio, ali tem uma contenção. Qual a largura no Rio dessa Cachoeira, ponte, Clóvis? deve ter 2 metros, 1,5 metro mais ou menos, Velhacos? 1,5 metro, né? Quando tem uma contenção que forma um espelho d'água no centro de Itabuna, que torna o Cachoeira mais bonito. E ela não tinha, assim, corrimão, nada, né? Tinha de madeira. Tinha. Tinha os corrimões de madeira. Nessa foto tinha? Eu acho que lá adiante mostra um pouco. Ela foi inicialmente feita de cimento, sobre as pedras, e uma parte de madeira, mesmo para pisar nela, né? E também na subida nos 2 lados do rio. E depois, quando foi feita essa contenção, para tornar o Rio Cachoeira mais bonito no centro, então você pode observar que do lado esquerdo da foz do rio, do leito do rio, tem algumas contenções de madeira. Quando precisa limpar o rio, aí você tira essas contenções, essas comportas. E aí o rio baixa totalmente, as pedras pretas que deram nome à cidade são mostradas, e também aparece a Ponte dos Velhacos, que na verdade o nome dela é Ponte Tororó. Tororó. Então, e não passam 3 pessoas aí lado a lado nessa ponte? Eu acho que não, 2 no máximo. Se tiver um casal de namorados, se tiver um casal de namorados e viesse uma pessoa, eles teriam que se for namorados normais, sim. Se for triângulo amoroso, eu acho que não passa. Não passa. Não. E aí essa ponte, volta só rapidinho, deixa eu me localizar. Ela termina ali em frente onde é hoje a igreja, a Assembleia de Deus, do lado do Conceição. Isso, e do lado do centro da cidade, onde fica a Grave Veículos. Ah, entendi. Já localizei aqui essa ponte. E ela foi construída se apoiando nas pedras, né? Tanto é que ela tem esse formato bem orgânico. Ela não é uma ponte reta. Exatamente. Ela vai linear, né? porque ela foi se apoiando nas estruturas ali das pedras. Igual a nossa passarela, que também foi apoiada na Ilha do Jegue. Na Ilha do Jegue. O último montículo de terra da Ilha do Jegue.
Próxima foto. Aí a inauguração do Colégio Ação Fraternal de Itabuna. Onde é hoje já? Sim. Já é onde Ali a é gente hoje. vê a proprietária, né? Da esquerda, vamos da esquerda para a direita. Sim. É a proprietária? A do cabelo curto, né? É a segunda da direita para a esquerda. Não sei como é que vai Sim. ficar na televisão. Dona Amélia Amado. Sim. E no centro o padre que oficiou. Sim. E depois de Helena Amado, o esposo, primo de Jorge Amado e intendente de Itabuna, deputado, secretário de Estado. É o de terno cinza ali. Sim, De sim. Helena Amado. De Helena Amado, é. Então, no centro está o padre que oficiou e na lateral do padre, direita e esquerda, o casal Amado. Se a gente for hoje no Colégio AFI, a gente ainda vê essas portas dessa altura. sim. Isso, aí está preservado, né? Sim. Aquela parte ali da secretaria da Inclusive escola. lá tem um museu também, né? É. Que infelizmente não está aberto, mas é um museu que preserva boa parte dessas fotografias. Ah, vamos tentar gravar lá. Se eu conseguir marcar para gravar lá, você me acompanha? Sim, sim. Que aí você vai Sim. contando tudo. Tranquilo. Próxima foto. Um dos circos que estava inclusive instalado na Praça Camacan, que na verdade é Otávio Mangabeira. Exatamente. Aí fazendo a apresentação, né? Digamos assim, mostrando. Vá de noite nos assistir. Isso, exatamente. Vá de noite nos assistir. E ela, aí você vê que hoje ela é. Anteriormente era de paralelepípedo, toda ela. E lá no fundo, onde está aquele pessoal todo, existia uma grande lagoa, que inclusive impedia a ligação e a formação, a estruturação da Avenida do Cinquentenário. Lagoa que tinha, inclusive, jacarés, que foi aterrado em 1905. Então era quando o Rio Cachoeira subia. Não, Lagoa Independente. Independente do Cachoeira? Sim. Ali era tipo um terreno pantanoso com a lagoa. Em que época? No início do século XX, 1905, ela foi aterrada pelo intendente Então não temos Henrique temos Alves. E daí, como quem governava, não, da Lagoa não, quem governava Ilhéus era o coronel Domingos Adame de Sá, e o prefeito e o responsável por Itabuna, digamos assim, o administrador da vila de Tabocas era Henrique Alves, e ele era adepto, era seguidor do coronel Adame, então em homenagem colocou o nome Praça Adame, que na verdade não existe no papel. O nome Praça Adame é um nome popular. No papel. Não existe, nunca foi denominado esse espaço de Praça Adame. Nossa. Gente, Ali no final é a Praça Otaciano Pinto, né? E nós não temos nenhuma foto, não existe nenhuma foto dessa lagoa. O que a gente sabe é através de dos memorialistas. Dos memorialistas. Relatos e os registros que foram feitos de forma escrita, né? Sim. Não temos fotografia. Poxa, Cinquentenário era uma lagoa, uma parte, no meio da Cinquentenário, uma grande lagoa. Com jacaré. Inclusive piscosa, ou seja, boa para pescar. Tinha que disputar os peixes com o jacaré. Sim. Próxima foto, Rafa. Aí foi a abertura, o alargamento da Avenida do Cinquentenário. Olha, esse que nós estávamos comentando do lado esquerdo, o primeiro é Nilton Jega Preto. É mesmo? Olha aí, de camisa branca. Nossa, e aí, observe. Não, mas você falou agora, é o mesmo Nilton Ramos que eu conheci. Eu conheci Nilton Ramos em 2010. Sim, há 12, 13 anos. 2010, há 13 anos. Mas essa fotografia, inclusive, é do acervo dele. Só estava um pouco mais magro aí. E aí você vê com a fila de tratores. Nilton Ramos, que todo mundo conhece como Nilton Jega Preta, enfim, é o nome pelo qual ele é conhecido. Sim. E gostava de ser chamado assim. Quem me apresentou ele, inclusive, foi meu amigo Emiro Gouveia, da UESC. Nilton, ele foi secretário de José de Almeida Alcântara, secretário de administração. Sim. De José de Almeida E também de Alcântara, obras também. Que foi quem inaugurou, quem alargou a Avenida Cinquentenário. Essa foto é de que ano? Essa foto provavelmente 58, 59. Alguns moradores que não queriam permitir que fosse derribada as suas casas. E aí esse dia foi o dia, digamos assim, crucial, onde as máquinas
Foram e a população toda atenta ali para ver o que ia acontecer. Foi para derrubar exatamente esses locais. Se alguém ia se jogar na frente da máquina. Exatamente. Um dia de tensão, quase gerava um conflito. Exatamente. Mas... Houve um conflito ali próximo à igreja Santo Antônio. A igreja Santo Antônio é aquela capela centenária que tem ali na Cinquentenário, né? Linda. Ao lado do antigo INSS. A avenida parava ali. Para fazer a ligação com a Juraci Magalhães, subindo para Ilhéus, existia algumas casas ali. Inclusive um proprietário tinha uma bela casa, não permitiu, e houve tensão, houve tiros, houve agressão ao prefeito. Tudo isso para tornar ela viável. Bom, enfim, a gente conta essas histórias, não existem mocinhos e vilões nessas histórias, né? A pessoa estava ali, era a sua casa, que hoje a gente pensa, é ótimo ter essa cinquentenário larga, deveria ter enlarguecido ainda mais. Mas é pensar realmente nas pessoas que tinham ali seu comércio, né? As pessoas que tinham Cada um sabe onde a pedra está apertando. Lembrando que tinha muitas casas também, não eram só comércios, né? Tinham muitos moradores mesmo na Avenida Cinquentenário. Exatamente. Tinham não. Ainda a Avenida Cinquentenário ainda tem muitos moradores. Principalmente os primeiros andares. Principalmente os primeiros andares. Próxima foto. Essa foto é na Rádio Jornal. Próximo ao microfone é Vila Modesto. Gente! E atrás de Vila Modesto, exatamente atrás, nós comentamos sobre ele neste instante. Que você disse, inclusive, que você pesquisou no livro dele sobre os jornais. Ramiro! Olha lá, Ramiro Aquino ali, ó. Gente, é mesmo, é Ramiro. Ramiro Aquino. Olhando bem, é Ramiro. Exatamente. Gente, Vila Modesto e Ramiro Aquino. Na edição eu vou colocar, viu? Se vocês não estiverem localizando, se vocês forem ruins igual a mim, de fisionomia, eu vou colocar o círculozinho na edição. Vila Modesto e Ramiro Aquino. Viram dois grandes radialistas. Ramiro é um comunicador, né? Um grande comunicador. Passagem longa aqui também, na TVI, grande amigo. E na Cabralha também. Né? Na Cabralha também. E na inauguração da Cabralha ele estava. Não, Ramiro faz parte da história de Itabuna. E Vili mais pro rádio, né? Vili mais. Eu cheguei a conhecer Vili, mas conheci pouco. O Vili faleceu quando? Deve ter uns 5 anos. Uns 5 anos, né? O programa dele era campeão de audiência pela manhã. Defendia o chocolate, o cacau como ninguém. Mas tá aí Ramiro, história viva, para contar essas histórias pra gente. E saiu num belo domingo à tarde, o passeio, uma cavalgada nos arredores de Itabuna. E aí você observa ali... Mulheres de lado. As melhores de lado, né? A cela, lado, né? Na lateral. Não precisava exatamente sentar como os homens no cavalo. Os vestidos... Essa foto é do início do século XX, antes de 1910. Da época que a gente ainda tinha lagoa. Da época ainda que é pertinho da lagoa. Amplia novamente, Rafa? Itabuna emancipou em 1906 como vila e 1910 como município. Então, talvez Itabuna não tivesse nem emancipado ainda nessa foto. E aí não tem, assim, pessoas conhecidas, né? Mas uma foto histórica. Não tem, local a gente consegue... Não. Também os arredores. Quando eu consegui resgatar, arredores de Itabuna. Ou de Itabocas, como queira, né? Na verdade, em 1906, quando Itabuna emancipou e virou vila, os moradores daqui já se negavam a se autodenominar moradores de Itaboca. Quando, inclusive, Jorge Amado tem um texto belíssimo sobre isso. Quando escreviam cartas ou iam para Ilhéus fazer qualquer coisa, diziam, eu sou morador de Itabuna. Não Tabocas não. Itabuna. Porque entendia que Tabocas era atrás, era passado, né? Eles queriam a novidade agora. E o nome Itabuna não é, digamos assim, privilégio do município. Já existia um distrito em Ilhéus que ficava entre o Salobrinho e Itabuna, que chamava Cachoeira de Itabuna. Então o nome não foi novidade, não. Aí, como já existia o distrito Cachoeira de Itabuna e o arroado de Tabocas... Que é onde é hoje a Vila Cachoeira? Não. Porque tem a Vila Cachoeira, também ali, também, mas não necessariamente. São as fazendas ali. A UESC, que já era o distrito Cachoeira de Itabuna, essa região toda. Até aqui, né? A Fazenda Primavera e o Cachoeira Itabuna, do Rio Cachoeira. Exatamente. E Itabuna tem uma história longa e tem várias versões, né? Que inclusive foi provavelmente a primeira colônia alemã do Brasil. Inclusive, nesse final de semana,
A família Berbet está completando 200 anos e está fazendo uma festa bonita em Ilhéus, num hotel lá na beira do mar. E existia também a Sesmaria dos Berbetes, que hoje é a Fazenda Primavera, que ficava exatamente nessa cachoeira de Itabuna. Dizem os mais antigos que os alemães, na verdade, os alemães chamavam assim, Cachoeira do Tabuna. Porque o rio é ondulado, muitas pedras, e existia um dos afluentes chamava Itaúna. Aí daí o nome Cachoeira do Tabuna. Aí depois foi aportuguesado e ficou Cachoeira de Itabuna, mas isso carece de uma pesquisa. E depois, mais adiante, entre o distrito de Ilhéus, Cachoeira de Itabuna, e entre Ferradas, que é muito mais antigo, começou um arruado, que era Pouso dos Tropeiros, e aí começou a ser chamado de Sítio dos Sergipanos, e ficou sendo chamado depois de Tabocas, também um fato interessante de onde veio. Ele começa do lado do Conceição? Não. Ou do lado do centro da cidade. Do centro da cidade. Que chamava Rua de Areia, e hoje é Miguel Calmon. E o Conceição, ele veio logo? O Conceição foi depois, com o tempo. Foi depois com o tempo. Que se chamava Abissínia antes. E tinha algum lugar que o rio se estreitava para fazer Quando o rio estava seco, eles passavam no sequeiro em cima das pedras. Em cima das pedras. Em cima das pedras. E existia, por exemplo, a Ponte do Marabá, já existiu antes dessa, a Ponte do Marabá, que é aquela que fecha quando vem a enchente, porque ela é no nível do rio praticamente, baixinha, né? Ela existia uns pontilhões ali, que se passava para o outro lado. E na ponte ali também, antes da ponte do Conceição, existia a ponte que a gente falou, a ponte do Tororó, que você chamou ponte dos peixes, que eu falei dos peixes, do pessoal que fugia dos credores. Dos velhacos. Dos velhacos também existia. Já existia, então, esses pontilhões que existiam. Para ir para o início do bairro do Conceição. Mas primeiro o bairro de Itabuna foi Pontalzinho, depois o bairro de Conceição, que chamava Abissínia. Então surgiu entre Cachoeira de Itabuna, distrito de Ilhéus, e Ferradas, começou o arruado de Tabocas. E depois se transformou. Que é o centro hoje de Itabuna. Que é o centro de Itabuna, exatamente. Que foi crescendo. Exatamente, E hoje temos mais de 200 mil habitantes. Exato. Próxima, Rafa. Aí a segunda grande feira de Itabuna, onde ficava a estação de trem. Na Praça José Bastos. Na Praça José Bastos, exatamente. Essa feira, ela fica exatamente ao lado do canal do Lava Pés. Aqui você ainda tem o prédio que era do CESP, ainda existe esse prédio de cá. Sim. E era... Depois daí, primeiro foi no alto da Bela Vista. Foi onde ele mostrou, neste instante, onde fica em frente ao Itaú atual. Foi a primeira feira. A segunda foi aí. Depois que saiu daí, fez o centro comercial e foi. E algumas lojas desse período ainda persistem. Se você andar na Amélia Amado, naquele grupo de prédios que pertence ao Duque Teixeira, ainda tem algumas lojas antigas desse período. Que vendem, inclusive, objetos de couro, de corda, sandálias, são remanescentes desse período. Inclusive tem uma feirinha que ainda remanesce hoje. Tem uma feirinha, exatamente. Que vende orgânicos e também algumas coisas. Que fica ali ao lado da sexta-feira. Pronto, é remanescente dessa grande feira aí. Aquela unidade básica de saúde. Que é esse prédio aqui. Uma feirinha. Pronto. Esse lugar tem vocação para ter uma feirinha. E você vai observar bem, lá no fundo tem os dois coqueiros, as duas palmeiras imperiais do Hospital Santa Cruz. Olha lá no fundo. Do lado esquerdo tem um café baiano, que funcionou muito tempo, e do lado direito, o prédio do Hospital Santa Cruz. E nessa Praça José Bastos, é porque nessa foto não dá para ver, mas na esquina, pensa que a gente está aqui... Deixa eu me localizar. Digamos que você está... Cadê o prédio de onde era a Cesta do Povo? Seria mais ou menos... Digamos que você está tirando a fotografia do prédio aí. Do prédio. Você está no prédio e está tirando essa fotografia. Do lado esquerdo ali. Na esquina tem uma loja ali que vende plástico, toalha de mesa plástica, no metro. Sim. Que é uma loja muito antiga, que me parece que é desse período. Você sabe qual é a loja que eu estou falando? Sei. Ela ficava ao lado
a Vantajosa. Tinha uma loja chamada Vantajosa. A Vantajosa. Fica vizinho a Vantajosa. Ela fica na esquina. Aí já é pra cá um pouco. Essa aqui é do prédio. A gente não consegue localizar. Exato. Mas se você entra nessa loja, ela tem aquele balcão antigo, a arquitetura dela é E toda o piso antiga. também. O piso dela, aqueles ladrilhos, né? Lajotas antigas. Exato. Exatamente. E ainda tem essa coisa, assim, da mesma pessoa que despacha, recebe o dinheiro, né? Verdade. Que antigamente não tinha essa coisa do caixa, né? O próprio vendedor ia lá, cortava, media e fazia tudo. Pode colocar mais uma foto. Aí foi o cortejo fúnebre de José de Almeida Alcântara. Ele foi 2 vezes prefeito de Itabuna e 1 vez deputado. Se continuasse, inclusive na segunda gestão, como prefeito, ele morreu, ataque cardíaco. Se continuasse, ele era provavelmente... quando ele morreu, sim, né? Isso. Ele foi o prefeito mais popular de Itabuna. Inclusive, aí é na cinquentenária. Quando sobe que vai para o muro do cemitério, vai para o cemitério ao lado de tanta gente, os muros não suportaram e caíram. Porque todo mundo queria estar presente. E teve também a história dos oficiais que deram um tiro para cima em homenagem a ele. Sim, e as pessoas acharam que estava tendo um conflito, saíram correndo. Pois é. Inclusive era servidor público da Secretaria da Fazenda do José Estado. Alcântara? José de Almeida Alcântara. E era um prefeito muito querido. Muito popular, muito popular. Populista, mas popular muito querido. E populista também, né? E era uma pessoa do povo, que gostava do povo, gostava de estar entre o povo, né? Inclusive, há relatos de que quando ele não tinha como ajudar, ele tirava dos cofres públicos para ajudar o povo. Inclusive você, não para ele, né? Não para o povo, né? Você vê ali a fotografia, você pode observar, que está o rosto dele com a tarja preta, né? Na diagonal. Bota as aí. crianças levando, sim, olha aí. Sim, o quadro dele com a tarja preta, as crianças levando. Bandeira do Brasil, de Itabuna. E uma multidão no enterro Sim, de José de Almeida Alcântara. Multidão. E provavelmente voluntários, né? Consegue lembrar o ano No período que ele foi prefeito? não lembro. Também é demais, Mas no período da inauguração do cinquentenário ele era prefeito. Ele era prefeito. No E primeiro... a esposa dele deu nome a um bairro aqui, né? Sarinha Alcântara. Era a esposa a esposa dele, Sarinha Alcântara. É. Não sabia. O bairro Sarinha Alcântara, né? Grande, numeroso. É em homenagem à esposa de José de Almeida Alcântara. Próxima. Gilena Amado. O primo de Jorge Amado? Jorge Amado, exatamente. Marido de Amélia Amado. Exatamente. Então, ele chegou aqui as pessoas elas perguntam parentesco de Amélia com Jorge, né? Porque Amélia Amado acabou ficando mais conhecida do que Gilena Amado. Por conta, né, da Avenida Amélia Amado, da AFI. Então, era o marido de Amélia, que era primo de Jorge Amado. Exatamente. Ele, sergipano, chegou aqui com um curso de Direito inconcluso e ele foi nomeado promotor ad hoc, ele estava no fórum, quer dizer, aquele promotor que não é, mas pode ser nomeado, né? E ele funcionou e defendeu brilhantemente, ou acusou o réu brilhantemente, e os coronéis se engraçaram com ele e mandaram ele para o Rio de Janeiro para terminar o curso de Direito. E aí ele já voltou nos braços do povo e nos braços dos coronéis. E aí ele segue uma carreira espetacular aqui. Era pessoísta, né, porque aqui Itabuna defendia muito da política de Ilhéus. Então existia o adamismo e o pessoísmo. O adamismo por conta de Domingos Adame de Sá, que é aquele que deu nome à praça. E o coronel Pessoa, ele era pessoísta. E ele, quando veio, inclusive, morou na esquina da praça. Aquele ali que apareceu agora ali é Guilherme Adame de Sá. Que deu nome à praça, Adame. Guilherme Adame de Sá. Ele tinha bigode? Sim, denso. É que ele já estava com o bigode branco, né? Ele já estava com o bigode ali bem branquinho. E Gileno, ele, quando veio para Itabuna, ele morou um tempo na casa de um tio dele, que também era tio de Jorge Amado. Onde hoje é o Seixonoei, ali na beira do Rio Cachoeira, na esquina da Praça Camacan. Naquela casa ali, naquele terreno, ele morou. Até se engraçar, né, com a filha do homem mais rico da Bahia, que é o pai de Dona Amélia Amado. E
se tornou um político influente. Inclusive, foi 2 vezes secretário de Estado. Gileno do Estado Amado. da Bahia, exatamente. E faleceu de forma terrível. Ele ia saindo da propriedade dele, onde hoje é o Atacadão. E Era só fazenda ali. só fazendas. Ele morava ali, numa casa que até pouco tempo existia, antes do Atacadão. E ele saindo para pegar a rodovia, veio um caminhão e abarroou o carro e ele morreu. Morreu de acidente. Exatamente. Ele veio para Itabuna com que idade? Ele veio menor de Menor idade. de idade. Foi. Mas a família toda... Na época, Jorge Amado, ele tem idade parecida? Tinha idade parecida? Tinha idade com Jorge Amado? parecida, Jorge Amado é mais novo que ele, mais velho que ele. Não, Jorge Amado mais novo. Jorge Amado nasceu em 1912 em Ferradas, se não me engano. Sim, em 12. sim. Em 14 teve a grande enchente. E por conta dessa enchente, os pais de Jorge Amado saem de Ferradas e vão para Ilhéus. Perderam tudo. Perdeu tudo. Aí ele foi para Ilhéus para fazer tamancos. O O pai, pai, de né? Jorge E Amado. ali morou no Pontal, jogava na loteria, ganhou a loteria, ficou rico e comprou aquele prédio hoje, que é o prédio da Fundação Jorge Amado. Jorge Amado, no calçadão de Ilhéus. Que história fantástica, né? Fantástica, Da fantástica. família Jorge Amado. Mas você sabe se Jorge Amado convivia com o primo? Sim. Se vinha Inclusive, a Itabuna? sim, se eles eram amigos? Sim, convivia com o primo. Não tanto porque Jorge Amado, ele logo alçou o voo, né? E as distâncias antes também eram maiores, viu? Esse trajeto de Ilhéus e Itabuna não era como a gente faz hoje, né? É verdade. Que vai e volta se precisar 3 vezes ao dia. Sim. Agora vai facilitar mais ainda com a pista nova, né? Vai facilitar mais ainda. Dá para tranquilamente morar num lugar, trabalhar em outro. verdade. Estou pensando nisso. viu? Olha aí. Morar na beira da praia e vir para Itabuna Que maravilha, trabalhar. hein? Que maravilha. Muita gente já Porque faz com isso, o né? trânsito atual, muita gente faz isso, mas o trânsito nesse horário de rush de 6 horas é complicadíssimo, É complicadíssimo, né? é Então verdade. bora ver como é que vai ficar aí com essa duplicação. Última foto, saideira, Rafa. Isso aí foi um comício na Praça Dame de João Goulart. Foi candidato à presidência, Sim. né? Jango. Então veja a quantidade de pessoas que existiam, né? O palanque ali Nesse tá comício, por né? onde? Deve estar lá em cima, né? O palanque não está ao lado desse prédio que tem o painel na Praça Dame. O palanque está ali. Não tem um Sim. prédio que tem um painel Tem, que a gente até estava da falando. cultura cacaueira? Isso, Exatamente. da cultura cacaueira. Quase rente a cinquentenário, o painel, Sim. o palanque. Sim. E o povo estava exatamente para facilitar Então, a essa foto foi visibilidade, tirada né? do palanque. Foi tirado provavelmente de algum daqueles edifícios ali onde é a Caixa Econômica, Sim. na Cinquentenário. Tem alguns que prédios. tem os carros ali estacionados, Exato, né? O carro é estacionado. para fazer tipo uma contenção, né? Para definir o espaço do comício. E ali tem a faixa, ó, João Goulart, aqui em Itabuna. Pronto. E você pode observar lá em cima que existia uns poucos prédios antigos ainda. Aquele lá no alto, né? Exato. Ainda tem estrutura do tempo da bela época itabunense, dos pontos do período áureo do cacau, antes da vassoura de bruxa. Clóvis, quanto presente. E, gente, acreditem, eu acho que a gente deve ter visto aqui umas 20 a 30 fotos. Acreditem, Clóvis tem mais fotos. Ele vem ao longo dos anos fazendo esse trabalho de pesquisa, de resgate e de divulgação, porque não adianta só você descobrir, né, resgatar, às vezes até uma fotografia que vai se perder. Se você não digitalizar, se você não publicar no livro, se você não publicar hoje através das ferramentas como o Instagram, então não só a pesquisa, o resgate, a preservação, mas também a divulgação. Só que assim, a gente já está entrando aqui 1 hora de programa, a gente vai precisar encerrar, mas já fica o convite. Você que disse que não gosta muito de TV, já fica o convite para a parte 2 desse programa. Pode ser? Confirmado. Porque a gente tem muitas fotos, a gente tem muita gente importante
que trabalharam duro para que Itabuna fosse o que Itabuna é hoje, para construir Itabuna, e muitas coisas foram derrubadas, como a gente viu aqui no programa de hoje. Temos também, olha, vários livros aqui para mostrar, livros antigos, livros históricos, relíquias mesmo. E a gente vai fazer a parte 2 desse programa, aguarde e comenta, viu? Assim que esse programa ele for para o YouTube, a TVI ela disponibiliza todo o seu material no YouTube, a TVI é outra que vem fazendo esse registro pertinho, né, de completar seus 20 anos, vai completar 19, mas daqui para 20 anos é um pulinho, um passo. E ela, além de fazer essa recolha toda de material, ela disponibiliza, né, seu conteúdo nas redes sociais. Então, esse programa ele vai ficar disponível no YouTube. Se você estiver assistindo esse programa no YouTube, pode deixar os comentários, comente as fotos. Se tiver alguma informação nova, traga para a gente. Se tiver alguma pergunta também, pode deixar, que Clóvis responde. E gratidão, viu, pela presença de vocês aqui. Gratidão, Clóvis, pela sua visita, pelos presentes que você trouxe, pelas suas fotos. Não esquecendo já da próxima. E eu vou finalizando, Luiz Câmera Arte, pedindo para você, lembre-se sempre, leia bons livros, assista bons filmes, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua cidade, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe Luiz Câmera Arte. Seja feliz. Beijos.